Na busca incessante da cura para as doenças que afligem o homem, a medicina praticada nos países do Ocidente trilhou o caminho da ciência e da experimentação. Há milhares de anos, porém, uma outra forma de conhecimento já era aplicada nos países do Extremo Oriente. Para conversar sobre acupuntura e ato médico, Cidadania convidou o acupunturista chinês Gu Chaoti e Ricardo Antunes, diretor de Relacionamentos Institucionais da Sociedade Brasileira de Acupuntura Tradicional. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Muito obrigado. Quando se fala em acupuntura, geralmente se toca numa zona de conflito com a medicina tradicional e com uma certa reserva de mercado, que inclusive foi objeto de uma discussão quando houve a aprovação de um projeto aqui, de uma lei aqui sobre disciplinando o ato médico, que inclusive foi vetada pela presidente, foi parcialmente vetada pela presidente Dilma. Bom, o que é a acupuntura, afinal, e ela compete com a medicina tradicional, doutor, professor ou acupunturista Gu? Bom, a acupuntura, ele é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Ele segue os seus princípios de diagnóstico e de tratamento e da prevenção. Então, se o acupunturista, ele, que é chamado aqui no Brasil, né, ele não tem ideia e não tem uma boa formação na medicina tradicional chinesa, onde é a alma da acupuntura, e simplesmente aplicar as agulhas de acordo com a sintoma assim, falado pelo paciente, ele seria um simples aplicador de agulha e não um acupunturista. Para ficar bem claro, eu gostaria de apresentá-lo. Você nasceu na China, com 9 anos veio para o Brasil. Isso, né? Eu cheguei no Brasil com 9 anos. E voltou à China depois para fazer o curso de Medicina Tradicional Chinesa. Em Xangai. Quanto tempo leva esse curso e quais são as cadeiras que você faz lá? Bom, a medicina tradicional chinesa, na verdade, o curso dela é de 5 anos, 7 anos e 9 anos. Com 9 anos você sai um mestrado. Os 5 anos é o bacharel. Então eu fiz o curso de 5 anos, né, da medicina tradicional chinesa, na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Xangai, durante 5 anos. Depois, como é que fala? Você fica apto, então, a praticar a medicina tradicional chinesa na China. Sim. Depois, tem uma avaliação feita pelo governo chinês, do Ministério da Saúde, e a gente pode atuar como médico tradicional, médico da medicina tradicional chinesa na China. Na China, nós temos 2 tipos de medicina caminhando juntos. Uma é a medicina tradicional chinesa, a segunda é a medicina tradicional alopática, quer dizer, medicina ocidental. Que é bem mais parecido, que é igual. Igual à nossa. Isso, igual ao mundo inteiro. Para que não fique só você falando, dialogando comigo aqui, o Ricardo, eu queria que você falasse, Ricardo, como foi o teu primeiro, porque você também é acupunturista. Sim, né? sou acupunturista. Eu queria que você falasse do teu primeiro contato com a acupuntura e como foi a tua formação dentro da acupuntura. Digamos que eu sempre tive curiosidade com o universo da medicina tradicional chinesa. Porque você é biólogo, né, de formação. Eu venho de uma formação acadêmica convencional em biologia, né, e durante algum tempo fui chefe do Departamento de Socorro da Cruz Vermelha aqui em Brasília, e isso sempre me aproximou muito do tratamento, da lida com o ser humano, das doenças e dos problemas do ser humano, né, claro, em situações mais de emergência. E um dia, por simples curiosidade, resolvi, né, trilhar esse caminho, buscar um curso de acupuntura, até num primeiro momento reagindo um pouco com relação à doutrina da medicina tradicional chinesa, mas logo depois a gente entroniza no assunto e vê que realmente é um outro universo, visto sobre outros paradigmas metodológicos, mas que impecável em termos de lida com a saúde humana. Então, eu fiz um curso aqui no Brasil e me formei acupunturista um curso exclusivamente de acupuntura, né? Não foi uma especialização como hoje em dia já aparecem algumas. Bom, você é da Sociedade Brasileira de Acupuntura Tradicional, que é uma entidade que ainda está bastante, digamos assim, está bem no início, né? Vocês estão procurando uniformizar procedimentos e, digamos assim, separar aqueles que são meramente curiosos dos que exercem de forma mais responsável a atividade. Que cuidados vocês têm tido nessa programação aí de levar à frente a sociedade?
A sociedade nasceu no seio de um grupo de alunos e principalmente acupunturistas formados sobre essa orientação tradicional, ou seja, que enxergam a acupuntura como sendo um processo intrínseco da medicina tradicional chinesa, porque hoje já há uma discussão dela separada do seio desse saber tradicional, que é a medicina tradicional chinesa. Então, esse grupo de pessoas se juntou e criamos a Sociedade de Acupuntura Tradicional para resguardar realmente esse conhecimento nos moldes que a ONU hoje já preconiza, porque a ONU, em 2010, faz o tombamento da acupuntura como um patrimônio cultural e material da humanidade, e isso foi, vamos dizer assim, o gatilho para a criação da sociedade, o resguardar deste saber, como a ONU preconiza, não deixando que ele seja diluído, expropriado dentro das outras áreas de saúde. Eu tinha uma curiosidade de fazer essa pergunta para vocês, porque aparentemente a gente procura o acupunturista, acho que 99% dos casos, quando você tem dor ou algum outro sintoma, de todos eles, a dor eu acho que é o mais urgente no ser humano, né? Mas não se limita apenas à analgesia ou ao combate à dor. A acupuntura ela pode também funcionar no diagnóstico de doenças? Com certeza. Como eu estava falando antes, a acupuntura ele só funciona com conhecimento na medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa é uma medicina independente e completa, onde ele pode diagnosticar, tratar e até prevenir doenças. Na medicina tradicional chinesa, a teoria da medicina tradicional chinesa, da parte de diagnóstico, nós falamos de 4 pontos. Wang, Wen, Wen, Qie. Onde significa Wang, observar. Wen, sentir os odores. Wen, perguntar. E Qie, tocar. Que, inclusive, dentro desse tocar, não só tocar nas partes onde o paciente reclama da dor, mas sim também pegar no pulso e ler os 29 tipos de pulsos diferentes que existe dentro do corpo humano. Em que momento a acupuntura pode também recorrer aos exames? E aí eu vou abrir um parêntese. Me parece que desde que começamos a evoluir nos exames de diagnóstico por imagem, o contraste por radioisótopos, o ultrassom, a ressonância magnética, parece que os médicos deixaram de lado um pouco essa questão de sentir o odor, de apalpar o paciente e tal. E aí eu faço uma autocrítica porque eu também já fui um clínico geral na minha outra, digamos assim, minha outra era profissional. E parece que isso ficou meio de lado, né? Mas em que momento a acupuntura pode também trabalhar junto e recorrendo a esse tipo de técnica que a tecnologia nos trouxe? Paulo, voltando ao que o Dr. Gu falou, é exatamente isso. Nós temos uma medicina, e o que caracteriza uma medicina? Uma ciência que hoje, já sobre estudos acadêmicos, ela comporta desde uma cosmogênese e uma antropogênese própria, uma visão de cosmos e de ser humano própria, chegando até um sistema diagnóstico independente com a sua própria terapêutica. Então a medicina chinesa ela é completa até mesmo com relação à sua observação diagnóstica. Ela não deve, até porque o profissional da medicina tradicional chinesa não tem esse conhecimento, recorrer nem solicitar exames clínicos da medicina ocidental convencional. Então, são duas medicinas separadas nesse ponto. Cada uma tem a sua maneira de ler o ser humano para que isso possa estar adequado a uma terapêutica individual. Então, nós temos diagnósticos próprios que não se valem de imagens, não se valem de diagnóstico laboratorial, são através de leitura da língua, do pulso, do toque, da própria da entrevista com o paciente, uma série de outros fatores que nos levam a conhecer um momento fisiopatológico dele. E aí lançamos mão dos nossos próprios recursos, mas não há nem deve haver, né, essa necessidade por parte do acupunturista, uma vez que ele não está formado para fazer a leitura de uma radiografia ou de um hemograma, por exemplo. Sim, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: em que momento vocês valorizam a história do paciente contada por ele mesmo? Ah, sim. Olha só. Porque me parece que pelo menos das experiências que eu tive, as consultas foram muito mais rápidas e eu fui, digamos assim, não fui investigado, não me foi perguntado profundamente a minha história pessoal. Eu acho que houve um certo...
pode ter havido uma habilidade extrema da pessoa que me viu e já saiu para o tratamento. Pois é. A parte da pergunta, ele é um ponto bastante importante na parte do diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Tanto é que nós temos uma canção de 10 perguntas, né? O que deve perguntar é a idade, no caso da mulher tem que perguntar a menstruação, etc. E voltando um pouco ao assunto, quando eu estudei na China, a medicina tradicional chinesa, dentro do meu currículo, eu tenho uma boa parte dela, que são matérias da medicina convencional alopática. Inclusive, eu estudei, tive algumas matérias que são do diagnóstico de raio-x. Sinais e sintomas e exames complementares. Exames visuais, né? de tomografia, essas coisas. Bom, o mundo de hoje é diferente de 1000 anos atrás. 1000 anos atrás não existia raio-x, não existia tomografia computadorizada. O que existia para dentro da China é medicina tradicional chinesa. Até 150 anos atrás era só medicina tradicional chinesa. Então, tudo que nós fazemos naquela época é limitado pela tecnologia, pela ciência. Então, a gente consegue fazer fazemos diagnósticos de acordo com as teorias da medicina tradicional chinesa. Mas o mundo de hoje é diferente. Nós temos que estar como é que fala? Olhos abertos. Olhos abertos para o mundo, para a necessidade do bem-estar do homem, do seu paciente. Então, por que inserir essas matérias dentro da medicina tradicional chinesa? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Inclusive, as suas teorias são totalmente diferentes. Simples. Porque quando chega um paciente para mim, eu tenho que saber se eu posso ou não cuidar dele. Caso o meu conhecimento me limite no tratamento desse paciente, eu tenho que saber para onde encaminhá-lo. Isso é que separa o profissional responsável Exatamente. daquele que vende uma Exatamente. cura milagrosa. Eu tenho que saber, isso é minha obrigação. A partir do momento, a pessoa fala assim, você pode não curar, mas você não pode estragar. Me desculpa, o médico não pode errar. Se eu chego para o paciente e falo para ele, eu posso curar ele, mas de um modo eu não consigo curar ele, eu estou atrapalhando ele. Pelo tempo Que procedimento que ele gastou, você adota, entendeu? então? O que você faz nesse caso? Então, o que nós fazemos Você na encaminha China, para alguém? o que nós fazemos na China, muitas vezes, a gente fazemos nosso diagnóstico, vemos qual é o problema dele. Caso nós conseguimos, a gente atende. Se não, vamos indicá-lo para um médico convencional. Vamos indicá-lo para fazer um exame de sangue. Vamos indicá-lo para correr atrás de um médico para fazer um exame de raio-x. Um tomografia computadorizado. Tem que fazer, então tem que fazer. Um caso de um paciente com câncer, eu não vou operar um paciente com câncer, me desculpa. A acupuntura, medicina tradicional, é excelente para ajudar no tratamento de paciente com câncer. Depois da sua operação, depois da sua quimioterapia e radioterapia. Por quê? Porque com esses tratamentos, a imunologia do paciente está quase no zero. Então, nós temos condições de aumentar essa imunologia. Inclusive, os médicos americanos indicam a acupuntura e a medicina tradicional chinesa para esse tipo de tratamento. Agora, eu não vou chegar e dizer, você está com câncer, mas não se preocupe que eu vou botar agulha. Já existe essa experiência de trabalho em conjunto? Claro. Sempre tem. Hoje em dia, isso é muito comum. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, ainda não. Mas está se tornando mais comum. Por exemplo, temos vários pacientes que depois da cirurgia, depois do tratamento em relação a câncer, né? Ele vem e corre atrás da gente para melhorar a imunologia. Amenizar os efeitos colaterais do tratamento. Vamos voltar um pouco àquela discussão da lei do ato médico. Uma questão bastante polêmica, foi a questão que inclusive foi vetada pela presidente Dilma, foi a questão do procedimento invasivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Ricardo. No próprio ato médico é bem claro, na verdade o ato médico, quando ele fala do procedimento invasivo, ele deixa claro quais são os procedimentos invasivos de exclusividade médica. No artigo que ele trata sobre isso, se não me engano, no artigo 4º, ele traz parágrafos que definem quais são esses procedimentos invasivos.
né? E nesses procedimentos invasivos não aparece nenhuma menção exclusiva à colocação da agulha de acupuntura. O que geralmente gera muita confusão é o ato de puncionar, porque dentre o rol, né, que consta no ato médico aí dos procedimentos invasivos, aparece a punção em si. E algumas pessoas dizem que puncionar é a mesma coisa que colocar uma agulha de acupuntura, mas não. É diferente. Puncionar você vai retirar algum... Ou inserir, né? É usar uma agulha, que inclusive é oca, para inserir algum medicamento para dentro do organismo ou retirar algum material biológico. Bem mais... A agulha de acupuntura ela tem a função de entrar seca e sair seca. Então, nem mesmo no purismo do texto, da letra da lei do ato médico, a gente encontra nenhum tipo de obstáculo. Claro, eu acho que com a melhor das boas intenções, a presidente teve a intenção de evitar uma certa hierarquização das profissões da saúde ocidental, sob o julgo da medicina convencional, mas no próprio texto do ato médico não aparece essa exclusividade, ou seja, esse impedimento da colocação da agulha de acupuntura. Mas mesmo da década de 80 para cá, que foi quando se julga que a acupuntura chegou ao Brasil, já houve também alguns progressos, né? Que o SUS parece que já aceita isso como um procedimento terapêutico. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da sua experiência, porque o seu pai também é acupunturista e passou essa experiência para você. Você foi à China, estudou, ou seja, temos agora uma outra visão. Né? Recupera um pouco do que era na época em que o seu pai veio para cá e o que está acontecendo agora. Na época, quando a gente chegou no Brasil, no final da década de 80, né? Pouquíssimas pessoas conheciam a acupuntura. As pessoas ficavam com medo. Nossa, você vai botar essa agulha em mim, vamos resolver o meu problema, tirar minha dor. Será que esse problema de ciático, você vai me curar? Nenhum médico consegue, você vai conseguir resolver? Aí, foi isso quer dizer, na época, era muito... Tinha uma certa desconhecimento da parte dos brasileiros daqui. Mas hoje, torna bem diferente, certo? E ao passar dos tempos, né, do tempo, as coisas foram, né, mais conhecidas. O Brasil, a relação do Brasil e a China cada vez melhor. As pessoas estão tendo mais conhecimento que é outro lado do mundo, que é a China, né? E eu acho que teve um grande avanço no conhecimento e aceitação da acupuntura quando o presidente Lula aceitou o tratamento de acupuntura para o seu bursite, e onde ele conseguiu resolver seu problema. Mas o presidente anterior também se tratava... Também se tratava. O presidente Fernando Henrique também se tratava com ele. Eu vou fazer uma confidência aqui, porque eu fui ao consultório lá do seu pai e tem a foto dos dois. Né? Não, tem, tá lá sim. Mas assim, digamos assim, a figura do ex-presidente Lula é uma pessoa bastante, né, carismática aqui no Brasil. Bem popular. Bem popular. Então, a partir do momento que ele, né, de um trabalhador comum até chegar hoje, né, o presidente do Brasil, foi um caminho bastante longo. Então, o povão do Brasil, todo o povo mesmo brasileiro, conhece a figura do Lula. Então, quando o Lula aceitou a acupuntura e resolveu o problema dele, do bursite dele, acho que aquilo lá realmente mexeu com a acupuntura no Brasil. As pessoas tiveram mais confiança, como ele, como um presidente no cargo, aceitar a acupuntura, tratamento de acupuntura e resolver o problema dele. Isso ajudou muito. Eu lembro um outro caso aqui, que não é exatamente do presidente Lula, mas há uma cidade aqui perto de Brasília, né? Aqui várias pessoas, inclusive dizem que artistas de cinema, de Hollywood, até aquela apresentadora de televisão, nossa colega, né, a Oprah Winfrey, foi aqui à cidade e tal, enfim. Agora, não existe um risco também disso ser desse tipo de cura? Se, por um lado, nos abre a cabeça para que existe alguma coisa além da medicina tradicional, eu acho que você, você, Ricardo, à frente de uma sociedade de acupuntura tradicional, sociedade brasileira, você está buscando parâmetros, você também vocês procuram também alertar para essas curas fantásticas que são prometidas e que, como o próprio Gu falou, a gente tem uma limitação, vai até onde pode, e a responsabilidade nos manda que assumamos que há limites nisso.
Exatamente. Essa é uma das maiores metas da sociedade, inclusive. Criar esses parâmetros em formato acadêmico para que a gente... Porque todo esse anúncio da cura miraculosa acaba nascendo também da falta de conhecimento. Não só de quem procura acupuntura, mas muitas vezes do profissional mal formado, que não entendendo os processos, os mecanismos próprios de funcionamento da medicina tradicional chinesa, acaba anunciando alguma impossibilidade até. Acaba enfiando os pés pelas mãos, como o Dr. Gu falou agora há pouco, costuma receber um paciente numa crise de hérnia de disco, por exemplo, e sendo leviano de não aguardar um diagnóstico mais preciso, não que ele tenha competência para fazer essa leitura desse exame, mas ele tem que receber esse paciente com esse exame já e talvez reencaminhá-lo a um profissional. E além dessa leviandade, digamos assim, nasce também o anúncio da cura miraculosa, porque ele acha que a acupuntura poderia tratar tudo irrestritamente de uma maneira muito simples. Nada mais do que fruto de desconhecimento. Então, o balizamento acadêmico, a formação acadêmica é imprescindível para que a acupuntura realmente possa estar no local dela, do pódio que ela merece. A medicina ocidental se tornou uma técnica, um conjunto de técnicas muito caras e cada vez mais dispendiosas. Isso se reflete nas despesas que o Estado tem, que o país tem com o tratamento das pessoas. Ou seja, os meios diagnósticos e em alguns casos também... É preciso fazer uma escolha de Sofia, vamos dizer assim. Não se pode tratar, é melhor você tratar doenças que são menos dispendiosas, mais uma faixa maior da população, e às vezes se quer tratar alguém com um tratamento de ponta, que nem existe no país, com medicação, com procedimentos, mas o cobertor é curto, né, como se diz. Enfim, de que maneira a acupuntura poderia, trabalhando junto com a medicina ocidental tradicional aqui no país, poderia significar uma economia de recursos? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, eu acho que, pela minha visão particular, muitos problemas que estão acontecendo no Brasil é por uma questão de falta da profissionalização de acupunturista. Nós formamos todo ano muitos acupunturistas, mas nem sempre eles são bem formados da forma que deveriam ser formados. E o que falta para esse curso ser reconhecido pelo Ministério da Educação, pela medicina, pelos órgãos de classe da medicina tradicional? Eu acho que, além da tolerância. Eu acho que o primeiro ponto seria o Ministério da Saúde ele aceitar que a acupuntura não é uma técnica. Não é simplesmente uma técnica aqui no Brasil. Ele representa a medicina tradicional chinesa. É uma medicina independente e é uma medicina completa. E, em segundo lugar, o Conselho Federal de Medicina, o chinês fala assim, tem um coração aberto, né? Abrir os braços e aceitar uma nova medicina junto com ele. E pode até ser administrado por ele. Inclusive, mas porque muitos médicos brasileiros já foram, inclusive, à China fazer curso de acupuntura. Exatamente. Nós temos vários cursos lá, tem cursos bons, tem cursos simples, tem cursos... Muitos ortopedistas também já foram. Exatamente. Mas a acupuntura não é só limitada na parte de ortopedia. Na parte da dor. Ela muita coisa. Se eu ficar conversando aqui isso com você, nós vamos passar 2, 3 horas numa boa. Então, a gente volta para conversar outra vez. Então, eu acho que, em primeiro lugar, aceitando a medicina tradicional chinesa, ou seja, a acupuntura como uma profissão independente, depois disso, formar profissionais qualificados, realmente qualificados, e depois inserir ele dentro do sistema de saúde brasileiro. Isso não só beneficia o país como em relação ao custo, mas o mais importante para nós, que somos médicos, é beneficiar os nossos pacientes, tratá-lo bem, poder ajudar realmente ele a resolver o problema dele. Tem muitas doenças que a Organização Mundial da Saúde, ele sugere... Ou seja, aquela atenção básica que você tem, aquele relacionamento do médico com o paciente, que parece que ficou um pouco esquecido nas cadeiras da faculdade. Né? Agora, a Organização Mundial da Saúde, ele recomenda a acupuntura e medicina tradicional, a acupuntura para mais de 80 doenças. Quem pode exercer o tratamento através da acupuntura pelo SUS hoje, de acordo com as regras do SUS? Por favor. Pela portaria 971, que criou as práticas integrativas e complementares no SUS, somente os profissionais da área de saúde. E no caso da acupuntura,
os médicos. Então, por exemplo, o Dr. Gu não tem condições hoje, como médico da medicina chinesa, formado na China, por não ter uma formação na área de saúde de nível superior aqui do Brasil, de ingressar no SUS, através de um concurso público que seja, e assumir uma cadeira de acupuntura. Porque mesmo vamos dizer assim, na introdução da portaria, onde a acupuntura é vista como uma ciência integral e independente, ela é mencionada como integral e independente, mas na hora de especificar quais profissionais podem, ela relega essa grande ciência a uma pequena ferramenta que será usada pelos outros profissionais da área de saúde. Então, ela deixa de ser uma ciência integral e passa a ser apenas uma ferramenta para ser usada pelas outras 14 profissões da área de saúde. E ainda mais, num caráter hierárquico, o médico, quando no SUS, através da portaria 971. Ou seja, a formação na formação de um médico de medicina tradicional chinesa são mais de 5.000 horas de aula. Né? Com certeza. É muito 5 anos. Eu não tinha férias. As minhas férias eram residências nos hospitais. O meu último ano foi 12 meses em hospital. Eu tinha férias, alguns feriados, e tinha menos de um mês de férias por ano. O resto ou na escola ou dentro dos hospitais. Agora, existem profissionais que vocês diriam aqui, reconheceriam que são apenas curiosos, não são formados, não seguem as regras éticas e de competência profissional. Muita gente fazendo acupuntura sem ter essa formação. Eu diria que, na verdade, eu nem entraria na esfera da ética. Eu não diria que falta esses profissionais éticos. Eu acho que, na verdade, não foi dada a eles a oportunidade de entender que por trás daquela colocação de agulhas existe um saber maior, um saber integral. Então, por conta dessa entrada pela porta dos fundos, vários cursos pequenos que não tinham, creio eu, nunca a intenção de enganar, mas achavam, como a acupuntura funciona muito bem, até mesmo mal aplicada ou aplicada fora do seu contexto para aliviar síndromes dolorosas, foi se criando uma cultura de que a acupuntura é somente para aliviar dor. Cursos foram criados com essas tônicas e profissionais se formaram dentro dessa linha de ação. Gu, como diferenciar o profissional competente daquele que é curioso apenas? Normalmente, você pode diferenciar no diagnóstico. Por exemplo, meu pai, quando um paciente entra dentro do consultório, ele observa o paciente, pede para o paciente deitar na maca, alguma simples pergunta, pegar no pulso, ele já sabe o problema do paciente. Eu acho que uma pessoa que não tem essa formação é difícil de fazer isso. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa. Certamente vou convidá-los outras vezes para voltar aqui ao Cidadania. Será um prazer, Obrigado. Paulo. Obrigado. Prazer. Cidadania conversou com o acupunturista Gu Chaoti e com o Ricardo Antunes, diretor de Relacionamentos Institucionais da Sociedade Brasileira de Acupuntura Tradicional. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.